Bom dia, queridos. Nós vamos dar início à explicação da nossa primeira aula aí, remota e presencial, e o tema vai ser sobre as novas doutrinas sociais do século XIX. Então, os alunos do segundo ano que estão no remoto deverão, então, compartilhar, né, desse estudo, desses slides, mais a apostila e mais um vídeo, né, explicativo que eu estou colocando. E fazer as questões que, nesse período do terceiro bimestre, né, vai valer nota, né? Então, vamos lá. Bom, então, a Revolução Industrial, como eu já havia falado com vocês, ao mesmo tempo que trouxe grandes transformações tecnológicas, né, ela também ocasionou grandes problemas sociais, gerados principalmente, né, pelas condições de trabalho dentro das fábricas. Nesse contexto, então, surgiram, né, algumas doutrinas sociais para tentar, então, resolver aqueles problemas sociais causados pela industrialização. E quais são essas doutrinas, né? Nós entendemos duas delas, né? Uma é o socialismo, que é uma doutrina que prega uma sociedade igualitária, né? Sem distinção social, mais justa, mais humana, e o fim da exploração capitalista, onde os que trabalham pouco ganham muito e os que trabalham muito ganham pouco. Então, é para fazer algo igualitário, né, nesses dois grupos, né, daqueles que ganham muito e trabalham pouco, e aqueles que trabalham bastante e ganham pouco. Tá? E o anarquismo, né, é uma outra doutrina social. A doutrina, o anarquismo, na verdade, é uma ideologia política que diferencia em alguns pontos do socialismo. Por que ela se diferencia? Porque ali não tem um Estado. Tá? No socialismo, o Estado, o governo, ele é existente, e é ele que vai comandar, né, toda aquela situação de igualdade. Já no anarquismo, não existe o papel do Estado, não existe o governo, e as pessoas, por si só, irão, então, governar ali no seu território, né? É o caso, por exemplo, de uma... Vocês têm acompanhado nas últimas semanas todo o conflito ali em Cuba. Em Cuba, então, foi implementado o socialismo. Vocês percebem que quem faz lá um regime ditatorial e autoritário é o próprio Estado, né? Tentando, então, resolver os problemas sociais. Só que muitas vezes a gente sabe, qualquer regime ditatorial, né, ele vai causar muitos conflitos sociais. Haja visto que não vai ter igualdade. Muito bem. E quais são, então, dentro, né, dessas duas teorias? Primeiro, hoje nós vamos estudar o socialismo. Como que o socialismo foi tratado naquele momento? Então, no primeiro momento, existiu o socialismo utópico. O que é uma utopia? Só existe no mundo das ideias, né? Como se fosse um sonho, uma ilusão, tá? Então, ali, eles pensavam o quê? Que todos, né, aqueles que trabalhavam da sociedade deveriam, então, ser felizes, sem miséria, sem haver exploração. E quem foram, né, então, esses primeiros socialistas utópicos? Nós temos ali Saint-Simon, Fourier e Hobbes, tá? Então, esses três, eles, na verdade, eles propunham, né, uma sociedade mais igualitária. Só que ela só ficou em ideias, ela não existiu na prática. Já o socialismo científico, né, é aquele que ocorreu na prática. Eles pensavam também nessa sociedade ideal, onde não havia, né, a situação da exploração da classe operária, uma melhor distribuição das riquezas, né, que estavam na mão da burguesia, né, o fim da propriedade privada e dos meios de produção. Tá? Então, essas eram as críticas desse socialismo científico. Quais os representantes desse socialismo científico? Karl Marx e Friedrich Engels. Tá? Então, os dois, né, na verdade, são os representantes, né, desse tipo de socialismo. E também existiu o socialismo cristão, né, que foi o papel da Igreja Católica frente aos problemas industriais, né, naquele momento da Revolução. Tá? Então, a Igreja, através da encíclica, né, Carta Papal, Rerum Novarum, fez intensas críticas à exploração capitalista e passou, então, a defender melhores condições de trabalho para a classe trabalhadora. Tá? E também nós
nós temos aí, né, como eu havia falado com vocês, essa outra doutrina, que é o anarquismo. O anarquismo, na verdade, o primeiro, né, que idealizou, que pensou no anarquismo foi Bakunin, né, que pregava a violência terrorista. Ele dizia o quê? Que uma das alternativas para os trabalhadores alcançarem uma sociedade sem Estado, sem governo, é, isto, é, os anarquistas, então, eles defendiam, né, o fim do Estado. Então, eles têm o quê? Que ter uma violência terrorista através da violência, então, e sem disciplina, tá? E tomaria, então, o comando desse Estado. Então, os grupos, né, eles ali, não teriam um único chefe de Estado, mas sim era o povo que deveria governar, né? No Brasil, né, essas ideias foi influenciada aqui em nosso país pela vinda dos imigrantes italianos e espanhóis, né, que eles organizaram as classes operárias aqui, tá? Contra as máquinas. Na verdade, né, o anarquismo eles defendia, então, a quebra das máquinas, né, que deveria, não deveria, né, ter máquinas, não haveria ter burguesia, não deveria ter Estado. Então, isso é o que pregavam ali os anarquistas, tá? Então, anarquia, qual é o significado, né, dessa palavra, anarquia? É uma sociedade sem governo, né? Ela é vista como sinônimo de desorganização, bagunça. Então, uma sociedade que não tenha, né, o governo, ela seria uma sociedade, então, desorganizada, bagunçada. Porque, para a burguesia, não há ordem sem autoridade. Então, segundo, né, a proposta dos anarquistas, é que é a burguesia que quer uma sociedade organizada com governo, porque para ela é muito difícil, né, você ter uma sociedade sem governo. Então, essa primeira aula, né, nessa semana, no dia 3 e 4 para a segunda série, é sobre essas doutrinas sociais desse momento que surgiram em consequência, né, de todos aqueles problemas que ocorreram lá na Revolução Industrial. Tá? Então, o que eu peço para vocês? Estudarem, né, esse, esse slide, né, que já tem um resumo. Esse resumo eu fiz lá da apostila de vocês, que está lá no Aplix. Tá lá também, vocês têm um material que vocês podem fazer a leitura. Estudar esse slide, também vou colocar umas questões. Essas questões vocês deverão respondê-las, né? E enviar a fotografia do caderno, porque eu vou contar como uma das avaliações. Então, quem fizer todas as atividades e mandar a foto dessas atividades, elas, então, irão valer 3 pontos ao final do bimestre, tá? Então, eu coloco também um vídeo, né, do YouTube melhor, também explicado, né, que vai explicar sobre essa situação, e essa minha explicação, tá? Por hoje, eu agradeço a participação de vocês e estudem, tá? E eu estarei na escola atendendo os alunos que estão no presencial, tá bom?